Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui nesse local que reservamos para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E enquanto hoje a nossa cidade está em euforia, né? O trânsito está louco e todas as pessoas estão com ansiedade latente por onde a gente passa, pelo início das festividades do São João, das festas juninas. Nós entendemos que mais valor e mais importante do que qualquer busca por alegria nesse mundo e prazer que não seja firmado no Senhor, na sua palavra, ela tem um valor pequeno, tem um valor menor do que o que nós hoje fazemos aqui nesse lugar para buscar a presença do Senhor, buscar meditar na sua palavra e colocarmos diante dele a nossa súplica, a nossa intercessão e nossas ações de graça. Meus irmãos, eu tenho meditado, tenho lido alguns livros da Palavra do Senhor e especialmente tem aqui já, tem uma, obrigado. Deus te faça frutificar na diaconia, meu irmão. Eu tenho lido o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que é uma carta bem interessante, porque primeiro a gente não sabe quem escreveu, né? Eu estava lendo um comentário do João Calvino e ele trata como se tivesse sido o apóstolo que escreveu, mas o fato é que não está claro na carta quem é o autor dessa carta. O que parece claro é a intenção dele de falar para algumas pessoas que estavam bastante interessados em questões do Antigo Testamento. Questões relacionadas ao templo, aos sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento, no sacerdócio, o exercício do sacerdócio. E, aparentemente, pelo que a gente vê aí no capítulo 10, verso 32 em diante, essas pessoas estavam sofrendo algum tipo de perseguição. Ele diz aí no versículo 32 do capítulo 10: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, me parece que aqueles irmãos ali, a quem se destina a carta, eles estavam passando por tribulações, por perseguições, possivelmente expulsos da sinagoga. Vocês tinham tanto apreço e apego pelas questões do Antigo Testamento, muito provavelmente foram expulsos das instituições dos judeus. E isso explica porque é que lá no final da carta o autor vai falar que vai trazer a memória que Jesus sofreu fora da porta, né, trazendo como um exemplo para eles que estavam sofrendo fora do convívio ali dos patrícios judeus e de modo que, ao que parece, esses irmãos estavam sendo tentados a retroceder às práticas do Antigo Testamento, a olhar para os sacrifícios, para o exercício sacerdotal dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, sem entender de forma mais completa e plena, à luz da revelação do próprio Cristo Jesus, que já havia vindo e que havia sido pregado ali para eles, de que Jesus havia cumprido plenamente os requisitos da lei, de todo aquele cerimonial que apontava para o próprio Cristo, e que eles não precisavam mais se ater e se apegar a essas coisas como se elas recomendassem a presença de Deus, como se elas levassem os judeus ali a serem aceitos diante de Deus. Então, na verdade, essa carta aos Hebreus é uma palavra de exortação para que os irmãos perseverem na fé da nova
aliança, olhando para Cristo como superior aos anjos, como ele vai dizer na própria carta, é superior a Moisés, superior ao próprio Arão, que foi o primeiro sacerdote, né, da ordem de Arão, e Jesus é então o super sumo sacerdote, se a gente pode dizer assim. Vem reforçando que mesmo quando a gente olha para Cristo e a gente vê o cumprimento da palavra do Antigo Testamento e olha e a gente consegue entender porque é que muitos daqueles ritos aconteciam, aqueles rituais de expiação, derramamento de sangue, o próprio exercício sacerdotal, a gente vê o cumprimento em Cristo, mas que isso não anula ou se opõe ao que estava escrito no Antigo Testamento, mas há um entendimento mais pleno, dentro da perspectiva de uma revelação progressiva de Deus, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras. A gente viu isso no aniversário da UPA no final de semana, foi o texto base, e a gente viu aqui que Deus se revela através da natureza, se revela através de sua palavra e se revelou através de Cristo Jesus como sendo o clímax da revelação. Nele sim, Deus se revelou, ali a exata expressão do ser de Deus, é assim que o autor de Hebreus se expressa. Enquanto que a revelação no Antigo Testamento e toda aquela questão cerimonial que mostrava que Deus era um Deus santo e zeloso e precisava, Ele define a forma como deve ser adorado, a gente não adora Ele de qualquer forma, mas que aquilo tinha caráter temporário, porque agora em Cristo Jesus essas coisas, essas formas e esses ritos, na verdade, estão plenamente cumpridos e não há mais necessidade de serem observados. O autor então apresenta Cristo e a perseverança na fé como sendo o caminho para não sofrermos a ira de Deus e o julgamento divino. Então eu queria ler com os irmãos, dentro dessa perspectiva do livro de Hebreus, da carta dos Hebreus, alguns versículos que eu estava lendo hoje pela manhã. Eu disse, não, eu vou compartilhar com os irmãos essa perícope aqui, que eu acho tão preciosa e traz algumas rápidas... sempre quando eu falo que são rápidas, não parece sincero, né, da minha parte, mas algumas... a tentativa é de serem rápidas lições para a nossa vida. Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 25, é a leitura que eu gostaria que você prestasse atenção e levasse em seu coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Na tradução Revista Almeida, ele intitula como o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. E o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, assim registra a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio do acesso à tua presença, Senhor. Nós já invadimos essa presença hoje para colocar diante de ti, clamar diante do Senhor pelas
pedidos aqui, Senhor, que foram apresentados, e também para demonstrar de alguma forma imperfeita, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor escuta a nossa oração, porque, como foi dito aqui em oração, mesmo merecedores, Senhor, da tua ira e do teu juízo, o Senhor volta os olhos para nós, e por causa da tua graça, Senhor, só há explicação para isso, porque a tua graça nos alcança, e o Senhor nos surpreende sempre, ó Deus, ainda que por longo tempo conheçamos a tua palavra e convivamos com os teus livramentos e o teu cuidado, o Senhor sempre nos surpreende, porque a tua graça, Senhor, nos alcança e nos dá aquilo que de fato não merecemos, mas nos dá sempre o testemunho da tua bondade, nos dá a conhecer-te mais, nos dá a experiência que o Senhor é bom, que o teu Espírito Santo fala ao nosso coração, o Senhor nos dá a bênção do perdão dos pecados, o Senhor nos dá a liberdade, Senhor, do fardo da culpa, que muitas vezes insistimos em carregar, Senhor, porque nós somos pecadores e vivemos, ó Deus, muitas vezes querendo voltar às costas, assim como Adão fez, e assim como todo o tempo na história a humanidade tem feito. Nós muitas vezes, Senhor, temos tentado, temos aceitado e temos caído em tentação de nos voltarmos para as nossas obras, para os nossos méritos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, te louvamos por esse acesso maravilhoso, unicamente por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo Jesus, ó Deus, e o novo e vivo caminho se descortinou para nós e podemos nessa noite nos apresentar ao Senhor. Agora, Deus, tu que és Deus e que és o autor desta palavra, nós te pedimos, Senhor, diante da nossa incompetência, da nossa inabilidade, Senhor, de entendermos verdades tão preciosas e espirituais, te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga mais um momento especial da tua presença e da tua revelação para nós, iluminando o nosso coração e nos concedendo entendimento, Senhor, para que, transformados pela tua palavra, possamos sair daqui renovados na esperança, na alegria da salvação e no desejo, Senhor, de orarmos Maranata, vem, Senhor, que esse dia se aproxime e que a cada vez mais que se aproxima, nos rendamos mais ao serviço, à comunhão dos santos e ao louvor ao teu nome. Em nome de Jesus é assim que nós te oramos, agradecidos. Amém. Bom, meus amados, então, nós estamos no momento aqui da carta em que o autor já falou um pouco sobre tudo isso que eu já introduzi aqui a respeito do objetivo da carta aos Hebreus, e ele já discorreu sobre a suficiência do valor, do maior valor do sacrifício de Cristo Jesus quando se compara com os outros sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, que eram ordenados na lei mosaica e que apontavam, na verdade, para o próprio Jesus. E mostrando nos capítulos anteriores, vocês vão ver que ele vai demonstrar que Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito. É o sumo sacerdote perfeito porque o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Havia no tabernáculo inicialmente e depois no templo um lugar que era um lugar santíssimo, um lugar santo, e havia um espaço de igual largura e altura e profundidade, meio que um cubo, em que ficava lá dentro a Arca da Aliança, com o testemunho do Senhor, com o maná e o cajado de Moisés ali, né? E aquilo representava a presença de Deus. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer oferta pelo povo. Só que antes, para ele entrar, ele tinha que
que observar rituais de purificação, em que ele se lavava com água e depois ele oferecia ele trazia um sacrifício, salvo engano era um bode, que ele sacrificava pelos seus pecados, porque ele era um sacerdote imperfeito, e depois que ele sacrificava, que ele derramava sangue por causa dos seus pecados, para a purificação dos seus próprios pecados, aí ele, enfim, oferecia o sacrifício pelos pecados do povo. Então, o autor de Hebreus vai mostrar que esse sacerdote, esse sumo sacerdote imperfeito, ele não tem mais razão sequer de existir, porque já veio o sumo sacerdote perfeito, que não havia necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele não tinha pecado algum, mas ele mesmo se ofereceu em sacrifício por causa dos nossos pecados. Ele, o santo e imaculado, ele mesmo se ofereceu com oferta perfeita, entregando sua vida em nosso lugar e cumprindo, então, a promessa do Espírito Santo ao morrer e ressuscitar, de enviar o Consolador, aquele que habitaria em nós, aplicando a sua palavra, nos trazendo o perdão dos pecados, nos trazendo a obra da regeneração, nos capacitando de fé para crer. E agora, então, não há mais necessidade de oferta pelos pecados, porque a obra do Espírito Santo em nós traz também o perdão das nossas iniquidades para sempre. Não há necessidade mais de oferecer mais sacrifícios, porque Cristo morreu, o seu sacrifício, ele como sumo sacerdote, o Jamison pregando aqui no sábado, ele falou, ele mesmo, ele é o justo e o justificador. E agora nós, pela fé que temos nele, essa fé que é um dom dado por essa obra do Espírito Santo em nós cremos nesse sacrifício como sendo pleno, e agora não há mais necessidades de que a gente ofereça sempre sacrifício, nem que um sumo sacerdote entre na presença de Deus para oferecer sacrifícios pelo povo. Tendo explicado com muito mais clareza do que eu falei aqui nesses poucos minutos, nos capítulos anteriores, ele chega então nesse momento em que ele diz esse pois conclusivo aí, no versículo 19, tendo pois, depois de ter explicado a questão de Cristo como sumo sacerdote e da substituição das ofertas do Antigo Testamento pelo sacrifício único e perfeito de Cristo, ele agora traz algumas consequências disso ter acontecido, considerando a questão de que o templo, os sacrifícios e os sacerdotes significavam no Antigo Testamento, e que passam agora a ter um outro significado e um outro sentido. Na verdade, o mesmo significado e o mesmo sentido, mas agora a gente entende por causa da obra de Cristo Jesus, por causa da pessoa e da obra dele. Então a gente vai falar rapidamente nesse texto aqui sobre essas consequências. A primeira delas é a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. A palavra aqui, intrepidez, no grego, paresia, é ousadia para dizer tudo, ousadia para dizer todas as coisas. Eu tenho um colega lá no trabalho que o apelido dele, eu não vou dizer o nome dele não, mas o apelido dele é Papa. A gente diz o nome dele, fulano Papinha, a gente dizia, porque a gente diz que ele não tem papas na língua para falar. Ele fala, o que vem na cabeça dele, ele fala, não tem muito filtro, e às vezes a gente fica meio constrangido com a sinceridade dele. E o autor de Hebreus está dizendo que a gente tem ousadia para dizer tudo na presença de Deus. Só que não é no sentido do meu amigo que não tem papas na língua, não é falar o que vem na cabeça ou falar sem filtro, não é falar sem respeito, mas tudo o que precisa ser dito na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus Soberano. Há coisas que precisam ser ditas quando a gente chega na presença desse ser todo-poderoso. E, às vezes, a presença dele é tão tremenda que a gente nem consegue falar. Tem coisas que precisam ser ditas porque nós fomos feitos adoradores desse Deus. E precisamos adorá-lo, porque esse é o nosso propósito. Mas, muitas vezes a gente, na verdade,
ignora ou subestima esse privilégio que nós temos. A gente está tão acostumado a vir orar e tal, que a gente não percebe que privilégio é esse. Privilégio que os pais no Antigo Testamento não tinham. Ele tinha que esperar um sumo sacerdote ou um sacerdote interceder, fazer uma oferta, um sacrifício por ele. Hoje nós temos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus Sustentador do universo, do Deus da nossa salvação. De modo que, às vezes, a gente cria certos modelos de oração e a gente, de tal modo, a gente se acostuma com a forma e a forma se torna tão natural, quando a gente vamos orar, a gente já ora daquele modo e tal, que a gente esquece com quem a gente está falando. A gente esquece do imenso privilégio que é estar na presença de Deus. E antes que a gente fale qualquer coisa, esse Deus, ele já conhece o nosso coração, ele sabe o que nós precisamos. Foi assim que Jesus ensinou para a gente, que a gente não tivesse pressa quando fosse falar na presença dele, nem usasse de repetição, não se preocupasse muito com a forma, achando que a forma vai nos ajudar a ser entendido por ele, porque ele sabe, antes mesmo que a palavra chegue na língua, ele já conhece toda, ele sabe exatamente do que a gente precisa. E isso também nos traz uma outra verdade maravilhosa, que é que nós não precisamos de intermediários. Você não precisa do presbítero para orar por você, não precisa que o pastor ore por você, não precisa que o presidente da mocidade ore por você. Nós não precisamos mais de sacerdotes ou de sumos sacerdotes, porque nós podemos, em Cristo Jesus, é graça do Senhor, em Cristo Jesus, podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Precisamos reconhecer que somos adoradores diante daquele que deve ser adorado. Essa é uma primeira lição que nós temos no texto, mas o texto continua e diz que é novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos entender que nós cremos e descansamos no sacerdócio de Jesus. Aqui há uma certa... Aqui eu tenho um risco muito grande de ser muito alegórico quando a gente fala sobre o véu, mas havia o véu que separava, um véu do teto ao chão, né? Na entrada para o Santo dos Santos, que esse véu separava o lugar, o Santo dos Santos, o lugar da arca, do ambiente anterior. E quando Jesus morreu, vocês lembram que diz o Evangelho que o véu foi rasgado de cima a baixo. É quase como se dissesse assim, que Deus que estava rasgando o véu de cima a baixo. E o autor de Hebreus vai dizer que esse véu, ele pode ser comparado aqui com a carne do próprio Cristo Jesus, que foi oferecida em nosso favor. O autor está mostrando que, na verdade, o véu que separava o santo do santo lugar, na realidade apontava para a carne de Cristo, entregue por nós. Aí, acho que o comentário da Bíblia de Genebra vai dizer que pode ter duas interpretações aqui. Uma é que, de fato, esse véu, e aqui é o cuidado para a gente não alegorizar muito, que esse véu seria... Se ele está comparando de fato com a carne de Cristo, o fato dela ter sido rasgada, que a carne de Cristo ali foi sacrificada, Jesus teve as suas mãos ali pregadas na cruz, o seu lado aberto, e essa carne, esse corpo que foi oferecido ali em nosso favor. Mas ele continua, ele não dá só essa ideia de carne, ele diz que esse véu, ele diz que é um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a gente pode também entender esse acesso à presença de Deus como sendo o caminho que é o próprio
Cristo Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para chegarmos até a presença de Deus. Não há méritos em nós. Sempre aqui, ele vai falar aqui no texto sobre alguma coisa que a gente vai entender como uma referência ao batismo, sobre sinceridade de coração, mas o mérito, de entrar no véu, de chegar à presença de Deus, de ter essa intrepidez, é todo do Filho, é todo de Cristo Jesus. Não há méritos em nós, é tudo graça de Deus. Não é o coração sincero que ele vai falar em seguida, nem mesmo o batismo, que parece fazer alusão aqui, que nos dão acesso à presença de Deus. É apenas Cristo e somente Ele. Tudo o que recebemos, recebemos da mão dele. Seu Espírito, a sua palavra, a paz que excede todo entendimento, a certeza da vida eterna, o perdão dos pecados, a liberdade da culpa para vivermos reconciliados com Ele, vem de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há então, meus irmãos, porque nós temos uma atitude de julgarmos o irmão, de julgarmos os irmãos e vivemos irados uns com os outros. E eu tenho pensado sobre isso, de que muitas vezes a nossa atitude de ira e de julgamento é porque nós estamos com a nossa expectativa ferida em relação ao comportamento do outro, ou em relação a alguma coisa que a gente criou, que acha que deveria ser de tal modo e não acontece. A gente fica irado, a gente reclama do outro, a gente julga o irmão, que a gente queria que ele fosse diferente. Nós não temos essa autoridade, nós não temos esse mérito em nós, de acharmos que temos o direito de julgar os outros ou de nos irarmos uns com os outros. Porque o mérito de sermos aceitos, de estarmos vivos, tudo que nós recebemos da parte de Deus foi conquistado por Cristo Jesus para nós. Ele, de fato, ofereceu-se em nosso lugar. E é Ele esse véu que foi rasgado. Ele é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, a sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Não há como nos achegarmos a Deus de outro modo. E às vezes nós pensamos que rituais, instrumentos, materiais, métodos, repetições, meditações, amuletos podem nos aproximar de Deus. Eu vejo que a gente vê em algumas denominações, que as pessoas usam lenços, água que veio não sei de onde, e não sei o que, e vestimenta diferente. Eu vim agora da escola do meu filho, e lá hoje ia ter uma mega missa lá por causa do Corpus Christi, que é amanhã. E vai ter um bocado de gente que vai e fazem aquele negócio todo, porque é terço e não sei o que, um monte de instrumentos para poder chegar na presença de Deus, para poder se comunicar com Deus, para poder ser aceito diante de Deus. Não, queridos. Jesus é o caminho, o novo e vivo caminho. Ele ofereceu a sua vida para que, pelo seu sangue derramado na cruz, cumprisse todos os requisitos da lei. A ira de Deus foi satisfeita e nós temos intrepidez para chegar na presença do Pai. Então, nós não podemos nos achegar do outro. Às vezes a gente usa até o próprio culto e fica pensando: não, as coisas estão acontecendo comigo, a minha comunhão com Deus foi abalada porque eu não fui para o culto. É muito bom vir para o culto, e eu vou falar sobre isso ainda no final, de que isso é uma marca, é um sinal daqueles que esperam o dia do Senhor, mas não é isso que nos recomenda ao Senhor. Nós somos aceitos por causa da graça do Senhor, nós somos aceitos por causa da obra de Cristo Jesus. Não há mérito naquilo que nós fazemos, tudo que fazemos aqui, o louvor, da forma como fazemos, o sermão, as ofertas, a ação de graças, a ajuda aos que necessitam, tudo que fazemos aqui, fazemos não para sermos aceitos, mas porque fomos aceitos pelo Pai em Cristo Jesus.
Jesus. E a Ele seja a glória, a honra, o louvor, o mérito é todo de Cristo. E todas as bênçãos que recebemos, a sua palavra, o perdão dos pecados, a paz, tudo o que temos em Cristo Jesus, temos em Cristo Jesus por causa dele. Não há, então, outro modo de nos achegarmos a Deus. E por fim, não há, ele é o sumo sacerdote que, devido à perfeição e suficiência de sua obra e sacrifício, destitui os demais sumos sacerdotes. Ao mesmo tempo, ele se torna o nosso maior líder e governante. Qualquer outro está debaixo da autoridade dele. Nós estamos no ano de eleição. Depois desse São João maluco que tiver aí, a gente só vai falar sobre isso. Só vai falar sobre eleição até outubro. E vai ser uma loucura, porque haja visto a última eleição que nós tivemos, de grande polarização, a gente começa a confundir as coisas. E a gente chega a esquecer que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Não há autoridade maior do que Cristo para a nossa vida. E todas as vezes que a gente se submete às autoridades nesse mundo e a gente se apega a elas, meio com uma paixão que nós temos por política, e nós muitas vezes atacamos a própria autoridade de Cristo Jesus, fazendo coisas que desagradam e que estão em desacordo com a palavra de Deus, por causa de homens e por causa de autoridades e governos. Nós estamos, na verdade, substituindo a autoridade maior conquistada por Cristo Jesus por outros ídolos. E nós precisamos ter cuidado com isso também, meus irmãos. O texto ainda diz que, vai falar um pouco do ministério do Espírito Santo aqui. Na continuidade, ele diz: tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O ministério do Espírito Santo e a suficiência da obra expiatória do sacerdote Jesus nos cobrem e nos santificam, de modo a nos apresentarmos com um coração purificado e sincero. Nem mesmo a sinceridade do nosso coração a gente pode tratar como mérito diante de Deus, porque nós só conseguimos ser verdadeiramente sinceros até para poder abrir o coração para receber a palavra do Senhor, se o Espírito Santo agir em nós. E o Espírito Santo age em nós porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou e enviou o Consolador para fazer essa obra. Só podemos enxergar com clareza a realidade e confessar os nossos pecados com o auxílio e a operação do Espírito Santo de Deus. Um coração puro e sincero é o oposto de um coração hipócrita e enganoso. A graça de Cristo só é recebida por um coração regenerado que ama a verdade. É obra do Senhor. Se você conhece a verdade, não tem do que se orgulhar disso, porque foi graça do Senhor que veio até você, iluminou seu coração, transformou seu coração de pedra num coração receptivo à voz do Senhor, lhe capacitou de fé para crer no Senhor Jesus e lhe concedeu esse amor pela verdade e pela sinceridade, que é marca daqueles que andam na presença do Senhor, porque no Senhor não há mácula, o Senhor não compactua com mentira. Então um coração sincero, purificado, é purificado por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. A nossa consciência cauterizada pelo pecado precisa ser purificada, e esse lavar da mente e coração pode ser aqui uma expressão do batismo que o autor está falando, ou talvez esteja se referindo também ao lavar, aquele lavar que eu falei que o sumo sacerdote fazia antes de entrar no Santo dos Santos. Ele se lavava, se purificava antes de mesmo trazer a sua oferta por si e pelo povo. Está lá em Êxodo capítulo 29, Levítico 16. Sendo a morte de Cristo superior aos sacrifícios da lei, o cristão, através de sua fé, expressa no batismo, pode entrar como sacerdote na presença de Deus. É uma alusão ao Espírito Santo derramado como água sobre nós. O profeta Ezequiel vai falar com essa mesma ilustração, o Espírito Santo sendo derramado como água sobre nós. Meus irmãos, mas o texto também fala sobre fidelidade, sobre a fidelidade de quem
guarda a confissão sem vacilar. Guardemos, versículo 23, firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A ideia é de que Cristo continua o mesmo. É o mesmo que morreu para nos salvar, para nos dar o perdão dos pecados, para o nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo que veio quando ele foi assunto aos céus e foi derramado sobre nós, que aplica as promessas e opera esse novo nascimento em nós, nos capacitando para a vida e santidade, também é o mesmo. O batismo, esse lavar das águas, quer seja uma referência ao Espírito Santo, quer seja a expressão desse novo comportamento, dessa nova vida através do batismo, da nossa confissão de fé, permanece como símbolo. Então nós precisamos conservar a nossa fé sem vacilar. Aqui possivelmente o autor está falando para alguns irmãos que estavam talvez pensando em abandonar a fé, que estavam pensando, então, foi o seguinte, a perseguição está grande, vocês viram que eles, na continuidade do capítulo 10, ele vai dizer que alguns tiveram seus bens espoliados, está difícil viver aqui, vamos voltar para o judaísmo, que a gente, afinal, é o mesmo Deus. Vocês já ouviram essa história, né? Olha, a gente adora todo o mesmo Deus, e está tudo bem, então vamos voltar às velhas práticas. E o autor está dizendo, permaneçam firmes na confissão que vocês fizeram. Não anulem o batismo, não anulem o sacerdócio de Cristo e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não há motivos para deixarmos nossa fé, por qualquer que seja a razão. Talvez uma novidade, um novo ensino, e a gente, às vezes a gente, até pelo zelo, a gente acaba voltando para moralismos e legalismos, usando a palavra como desculpa e justificativa, e a gente esquece da graça do Senhor e fica aqui na igreja tentando faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo, deixando-nos levar, esquecendo de quem fez a promessa é fiel, e em vez de guardarmos a firme confissão de esperança, não há por que retrocedermos a moralismos e legalismos, como se a lei e as obras falassem mais alto que o testemunho de Cristo Jesus. A nossa fé repousa sobre esse fundamento. Deus é verdadeiro, isto é, Ele é verdadeiro, Ele é fiel à sua promessa, ao que a sua palavra contém. E por fim, meus irmãos, o texto termina dizendo assim, consideremos-nos também uns aos outros. Está dentro do mesmo pacote, esse novo e vivo caminho que foi descortinado e agora não temos mais véu, o véu foi rasgado, nós temos intrepidez na presença do Senhor, temos o sumo sacerdote, somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus para ter essa nova vida e mantermos firmes na confissão, expressando isso através da nossa fé, do batismo. Ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ora, esses irmãos aqui estavam sendo espoliados, eles estavam sendo perseguidos e expulsos dos recintos dos judeus. Então eles pensaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso de forma mais velada, porque Deus está vendo meu coração, não vou mais me reunir com os irmãos não vou mais me reunir com uma igreja não, porque está ficando perigoso. E é interessante que essa sequência aqui que ele traz de fé, esperança e amor, ela é tratada também pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, não é? Restam a fé, o amor e a esperança. E em vez da gente pensar que essa intrepidez e esse poder do Espírito Santo, a presença de Deus por meio de Cristo, nos faça mais santos ou a gente mais orgulhoso, mais espirituais com os outros, em vez disso, nós temos que nutrir em nós certa humildade que nos leva exatamente na direção de não considerarmos apenas os nossos próprios interesses, mas o desejo de
nos aconselharmos mutuamente. Nós falamos sobre isso aqui no outro domingo, aqui, quando estava falando sobre aconselhamento bíblico. Da gente dizer, não, eu tenho acesso à presença de Deus, Cristo Jesus perdoou meus pecados, e agora o que é que eu faço? Eu vou ficar adorando a Deus aqui no meu lugar, na minha casa, e vou experimentar crescimento, amadurecimento de fé? Não, eu vou para comunhão dos santos, eu vou lá onde está todo mundo diferente de mim, onde tem gente que está em fraqueza, onde tem gente que está em pecado, onde tem gente que é mais maduro que eu, e na comunhão dos santos eu vou viver essa vida, eu vou caminhar esse novo caminho na presença, na comunhão dos irmãos. É essa humildade que nós devemos ter quando somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, considerarmos os outros superiores a nós mesmos, o desejo de estimular os irmãos a amarem a Deus e viverem de modo digno da salvação. Há uma outra tradução que fala de provocar amor e boas obras, e eu temo que em vez de provocar amor e boas obras, a gente esteja provocando outro sentimento na igreja, outro tipo de sentimento. Nosso dever de aconselhar uns aos outros é proveniente dessa obra do Espírito Santo em nós. Não porque o aconselhamento ou as obras nos recomendam a Deus. Não é por isso que nós servimos ao Senhor. Não é por isso que nós dedicamos os nossos dons aqui na obra do Senhor. Mas porque elas são frutos de um coração alcançado e transformado pelo Espírito Santo. E talvez aqui os irmãos judeus da dispersão, inflados pelo antigo sentimento judeu, podiam pensar que estavam sozinhos na igreja de Deus, e era necessário corrigir essa postura de orgulho. A presença do Espírito Santo em cumprimento da promessa do Senhor e a vida de proximidade com a presença de Deus que transforma-nos, nos faz dependentes a cada dia da graça em Cristo Jesus, em vez de nos levar a uma piedade monástica, individual, uma piedade somente vertical. Ele nos leva a uma dinâmica de vida congregacional, quanto mais o dia de nos encontrarmos novamente com Ele se aproxima. E quando eu estava terminando esse texto, eu pensei, quando a gente vai fazer uma viagem, ou quando a gente está querendo viajar de volta para casa, que a gente tem que deixar tudo organizado, tudo articulado, não somente a questão da bagagem, mas o transporte até o aeroporto ou até de volta a casa, as condições do trabalho lá, quem vai nos substituir, o que é que precisa ser feito, os contatos, as pendências, tem que ficar tudo resolvido para poder a gente viajar. E é assim que a gente tem que viver, cuidando uns dos outros, para que tudo esteja de forma alinhada e ajustada, para quando o Senhor vier e a gente for para a nossa casa, terminar a nossa peregrinação, a gente não tenha deixado de fazer coisa alguma que a gente devia fazer, mas que a gente esteja com as malas prontas para seguir o nosso Salvador. Precisamos, meus irmãos, então, desse modo, como congregação, como igreja do Senhor, nos preparar para esse encontro. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a não subestimarmos e não esquecermos do grande privilégio que nós temos em Cristo Jesus, de termos intrepidez e de adorarmos a Ele na presença dEle, sabendo que Ele nos concedeu isso, e que mantenhamos firmes no nosso coração a boa confissão e a esperança de que, servindo com os irmãos, provocando amor e boas obras, nós vamos estar esperando esse dia glorioso do Senhor. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque apesar de mim, Senhor, apesar de nós, a Tua graça é bastante, é suficiente para nós. Ó Deus, o sacrifício de Cristo Jesus fala mais alto que qualquer outra coisa, Senhor. A Tua obra foi perfeita em Cristo Jesus e Ele nos tornou, ó Deus, aceitos diante de Ti.
e nos concedeu a bênção do Teu Santo Espírito para nos guiar, para nos ajudar, para nos consolar, para renovar em nós a fé, a esperança, o amor uns pelos outros, Senhor, para que possamos nos conduzir na expectativa desse dia glorioso em que o Senhor virá nos buscar. Ó Maranata, Senhor, vem nos buscar, renova em nós essa esperança, renova, Senhor, o entendimento dessa graça, renova em nós fé, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Tira do nosso coração o orgulho, Senhor, essa busca louca que fazemos, Senhor, humana pelos nossos méritos, em nome de Jesus, mas que nos voltemos para a Tua graça, Senhor, em compaixão pelo próximo, em amor ao Senhor, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.